Olá, pessoal. Eu sou o Daniel Abes, coordenador do Grupo de Pesquisa Contextos Digitais e Desenvolvimento Humano. Desde 2019, nosso grupo tem feito reuniões e encontros para discutir sobre o mundo digital. Neste ano, nós decidimos compartilhar um pouco desses materiais com vocês e desejamos que seja de muito bom proveito. Até mais! O que eu aprendi sobre o digital? Né? Assim, o que o digital me... se eu tenho que dizer para vocês assim, né? Alguns de vocês já me acompanham há muitos anos, então isso é difícil de vocês botarem algum parâmetro. Mas, por exemplo, bom, a Laura está chegando, né? Está me conhecendo melhor agora. Foi minha aluna já, né? Lá no ERI, né? Mas não teve ainda essa experiência contundente, assim, de sala de aula, assim, da história. Mas a Laura está chegando, a Laura quer falar, quer trabalhar alguma coisa de digital, né? Sei lá, quer fazer alguma história. O que eu vou dizer para a Laura ler? Né? Por onde começa essa história? Acho que esse é o problema, assim, de uma forma geral, sobre o digital. Começa por onde isso aí? Né? Ou como que eu me acho nessa história? E aí, isso tem diferentes perspectivas, obviamente, né? E tem a ver com a história de cada um. Se eu for perguntar isso para a Lúcia vai me dar uma narrativa que tem a ver com a perspectiva dela, que vem do mundo do trabalho, da economia. Mas, enfim, ela vem, então, desse lugar que é do mundo do trabalho, da economia, né? E, obviamente, daí a leitura que vai ser a partir disso. O que me guia e que, de alguma forma, me empurra nessa história é a relação com o ser humano, e essa transformação, principalmente subjetiva, né? Eu não gosto muito desse termo, vocês sabem por quê, por causa da imprecisão dele e de como ele às vezes nos joga, né, em teorias muito diferentes aí, e acaba criando assim, alguns ranços meio desnecessários, mas é isso, né? É esse impacto aí com isso que a gente chama de subjetividade, né? Com essa alteração do mundo aí para o ser humano, tá? E isso tem sido a minha história. Então é por aí que eu tenho feito a minha relação com o digital, né? Apesar de isso ter uma história aí comprida aí de uns 30 anos aí, pouco mais, tá? Então, esse material é um material que eu comecei a rascunhar, e a gente, quando começou a fazer uma coisa lá no Miro, né, para tentar experimentar aquela história da síntese, lembram que a gente ia fazer lá no quadro, né, para compartilhamento de ideias, de mapeamento de ideias, né? E aí eu fui aproveitando aquele dia lá que a gente estava, acho que tinha uns poucos aqui, acho que estava só a Raíra e o Léo, acho que era pouca gente, assim. E aí eu já fui botando essas ideias lá, desse material, dessa estrutura aqui, que eu depois vai virar um texto, e é um pouco disso que eu quero conversar com vocês. Então, se a gente for fazer, eu vou mudar aqui então a apresentação, vou abrir aqui para vocês isso como apresentação, e vou botar um zoom, tá? Deve estar dando um zoom aí para vocês. Sim? Se a gente for fazer vamos dizer assim, um corte, tá? Assim, no processo do digital, assim, ele vem lá é um processo histórico, então, assim, vem de construções de conhecimento que vem desde o século XIX, né? Algumas até antes disso, que vão solidificando, sustentando, e isso vai juntando tantos conhecimentos de informática, né, quanto os conhecimentos de comunicação, quanto outras ordens de conhecimento, eles vão meio que se aglutinando em direção, né, ao grande fenômeno da internet, né? Então a gente vem com o computador pessoal, que é um fenômeno anterior a isso, e aí vem o grande fenômeno da internet. Dentro do fenômeno da internet, que é o grande fenômeno de massa, vamos dizer assim, né, do processo, década de 90, né, no Brasil, mais especificamente assim 94, 95, 96, né, que é quando começa a chegar a internet efetivamente, né, nos lares, né, por via de escada, né, nesse período.
tá? É mais ou menos por esse período, mais perto de 96, aí, 95, 96, 97. E aí, mas o que vai fazer mesmo, vamos dizer assim, uma transformação, né, radical no processo da relação são as redes sociais, né? A, a Santa ela fez uma crítica esses dias no Facebook, porque quanto à nomenclatura, a Web 1.0, a Web 2.0, a Web 3.0, né? E que, na verdade, isso foi feito conforme essas evoluções, assim, e que os teóricos estavam na história da Web 5.0 já, e aí o pessoal que está falando do metaverso resolveu dizer que isso era Web 3.0, e aí isso estava uma confusão aí de nomenclaturas, e ela estava meio que gritando com essa história. Eu não me apego muito a essas nomenclaturas, tá? Eu acho que elas são divisões mais arbitrárias, assim como qualquer classificação, tá? As classificações, elas têm esse caráter de caráter meio provisório, às vezes, e um caráter que a gente... ou ela serve para que a gente entenda melhor aquele fenômeno, né? Mas se a gente perder muita energia com isso, é porque não está servindo o propósito dela, tá? Uma classificação ela tem que me ajudar, eu não posso perder tempo com ela. Então, assim, se eu perder muito tempo, assim, discutindo se isso aqui é Web 3.0 ou 5.0, não faz sentido nenhum, tá? Isso não vai mudar nada na minha inferência, isso não vai mudar nada no mundo, isso não vai, né, trazer nenhum benefício para ninguém. Então, é importante, pelo menos para mim, né, essas classificações, assim, elas são legais quando elas me ajudam a entender o fenômeno, né, mas sem muito esforço. Então, se ela começa a exigir muito que eu perca muita energia nisso, eu já largo de mão, toca a ficha, né? Então, eu acho que aqui tem um ponto importante, né? E aí isso é uma das questões do o que eu aprendi com o digital. Eu aprendi que, primeira coisa, tudo muda nas redes sociais, né? A gente tinha um tipo de discurso, de história, de pesquisa, de entendimento, de mapeamento, tudo isso antes das redes ali era uma coisa. Depois das redes, isso muda fundamentalmente na relação do ser humano, tá? Então a gente tem, e as redes faz um fenômeno disso, assim, de, de, de de se expor, de estar presente, de se relacionar, de trocar informações, né? No Brasil, fundamentalmente é o Orkut, a partir de 2004, né? O Facebook no mundo antes, né? Então o Facebook ali é parelho ali, né? Junto com o Orkut, mas no Brasil quem fez sucesso foi o Orkut primeiro, depois veio o Facebook e depois as outras, né? Então, eu acho que a gente pode botar isso como um marco, assim, isso que eu queria dizer, para entender o digital. Então, vou entender o digital a partir desse ponto. E a partir desse ponto, então, eu acho que não é segredo para ninguém da minha admiração, da minha ressonância com a obra da Santa Ela, né? Eu sempre sugiro, indico, falo dela o tempo todo, tenho uma admiração imensa por conta de não só da curadoria, ou seja, da seleção que ela faz dos autores para falar sobre o digital, né? Mas também da leitura que ela faz do digital, né? Ou seja, o que ela fala do digital. O que ela fala do digital é interessante para mim, para pensar o ser humano. Tá? Tem outros que falam do digital, é isso que eu quero dizer. Tem muitos outros autores legais e importantes que falam do digital, mas o que eles falam não me toca tanto para aquilo que eu preciso pensar na relação com o ser humano. Então, isso é que ela leva um pouco de destaque, tá? Para mim. E o terceiro ponto é uma escrita muito clara, muito didática, muito acessível, né? Muito generosa na escrita do que ela está trazendo do pensamento dela. Então, esses pontos, assim, são importantes, né? Nessa ressonância, assim, com o que ela produz. Então, eu acho que, assim, ó, quem está começando, tá? Sobre o digital, o que eu indico? Essas três obras, tá? Então, essas são as três, vamos dizer assim, eu diria assim, ó, tu vai ter que ler. Tem que ler para dar uma olhada, para se inteirar. São 3 livros dela, tá?
Eu baixei minha estante aqui para vocês hoje, que baixei os livros, não deu para baixar tudo. O primeiro é esse aqui, né? A Ecologia Pluralista da Comunicação, Conectividade, Mobilidade e Ubiquidade. É um livro que ele vai tratar de alguns conceitos importantes que foram surgindo. O que também é relevante para entender desses materiais e dessas três obras, tá? Elas são obras datadas. Então, eu não posso ler elas, eu tenho que ler elas para entender o digital hoje, mas eu não posso ler elas como se elas estivessem falando do nosso digital hoje. Nosso digital hoje já se transformou para outra coisa, mas ele certamente guarda esses conceitos e esses indicadores, eles estão presentes dentro do digital hoje, mas ele não é o mesmo, vocês entenderam? Ele já fez uma alteração, já fez uma mudança, ele já caminhou um pouco. Então, é importante ler essas obras sempre a partir do tempo delas de escrita. Se isso já, na qualquer literatura já é relevante, no digital é mais ainda. Então, daí vem um aluno lá, me escreve um texto e diz assim, bom, a tecnologia está cada vez mais influenciando o ser humano. Fulano, 2000. 2000 não é uma referência mais para usar, a não ser que seja para falar do que acontecia nos anos 2000, ou que seja para falar de algum conceito que existia nos anos 2000 e continua existindo hoje. Tá? Mas não para falar assim, um fenômeno que está acontecendo, 2000. Não, né? Já passou há mais de 20 anos. Então, esse é um cuidado que tem que ter, maior ainda com relação ao processo do digital, porque ele tem essas artimanhas. Então, o Ecologia Pluralista da Comunicação é uma obra central, eu acho, tá? Então, assim, eu quero... Então, vai trabalhar, ela vai fazendo estudos disso, de alguns conceitos. Tem outros autores? Claro que tem, mas daí vocês podem pegar eles a partir da curadoria dela, a partir da seleção dela. Então, vai lá e olha assim, bom, quem que ela está citando, né? Bom, ela está citando aqui Bruno Latour. Bom, então talvez seja interessante eu dar uma olhada aqui que o Latour, como um teórico, pensa disso. Entenderam? Eu posso usar ela como, assim, tipo um hiperlink, assim, para os outros autores, para as outras referências. Então, de maneira alguma eu estou dizendo assim, é só a Santa Ela. Não, é para você, tá, onde é que é um hub interessante? Este aqui, Ecologia, o Linguagens Líquidas, que eu até gosto mais do que o Ecologia, para ser bem sincero para vocês, tá? Linguagens Líquidas na Era da Mobilidade, que é um livro também dela, que foi lançado na mesma batida ali dos mesmos tempos, nesse mesmo movimento aí desse tempo, tá? Tem também vários conceitos que também para nós aqui, eu até acabei de olhar aqui, a realidade aumentada. Tem que retomar esse capítulo aqui para dar uma olhada no que tinha aqui, porque isso vai voltar para o metaverso, né? Então, tem que dar uma olhada aqui de novo. Tem que olhar aqui. E esse aqui, que também é um livro central, porque dos estudos do corpo também, que é o Culturas e Artes do Pós-Humano. Né? Então, esse aqui, por exemplo, é um livro central lá para o Renan, ou para quem estiver querendo a coisa da arte, vai ter que, bom, vamos começar por aqui. Por onde começa? Por esse. Né? Porque esse que vai dar a base, vamos dizer assim, dessa relação, né, do ser humano com o digital, tá? Que é a ideia do pós-humano que está centrada aqui. Então, eu acho que esse é um núcleo, vamos dizer assim, isso tem um núcleo básico, assim, de... bom, daqui eu consigo me espalhar, que é o que aconteceu muito no primeiro movimento, e esse texto que eu estou desenvolvendo, ele é o nome dele, né, o título que eu dei foi Expansões, Dispersões e Convergências, porque isso, né? Então a gente tem esse primeiro movimento, que é um movimento que é marcado ali nas redes, né? É um movimento de expansão. Então tá todo mundo olhando para as redes sociais, mas daí começa aquilo a se expandir para os cantos, para interesses diversos e para núcleos diversos de conhecimento. Tá? Então, esses núcleos, é isso que a gente às vezes tem dificuldade de gerenciar, porque vocês chegam com interesses que vão pular por esses núcleos ali que estão operando, né? Então, nesses núcleos aqui, por exemplo, a gente tem os mundos virtuais, que é uma coisa que, bom, some,
um pouco depois, as pessoas pararam um pouco de pesquisar isso, né? Mas agora, então, é a cereja do bolo, então, do metaverso, por exemplo, né? Isso volta com toda a força. Então, quem são os autores, assim, que eu acho que falavam bem e que falam bem disso, né? E que tem isso fundamentado. É o único internacional ali que eu citei para vocês, tá? Porque, de uma certa maneira, eu dei preferência para os nacionais, porque daí, a partir dos nacionais, vocês conseguem pegar os de fora. E aqui, então, nome nacional, tem outros. Certamente tem outros, tá? Mas eu gosto da Eliane. Eu acho que a Eliane, ela é absurdamente sólida nisso. A Eliane Schlemmer é uma pesquisadora do PPG de Educação aqui da Unicinos, tá? E a Eliane já falava 10 anos atrás sobre o metaverso e educação no metaverso. E aí tem isso aqui, né? Então as pesquisas estavam girando em torno dos mundos virtuais, né? Estavam girando em torno dos games, então os jogos, tá? Então se alguém gosta aí de games e de jogos, bom, quem são os nomes, né? Então, dos games, tá? Tem vários materiais importantes. Nós temos uma tonelada de livros, tá? Uma tonelada de livros. Mas quem que teria que ler, né? Bom, acho que tem que pegar o material lá da Renata. Acho que a Renata é uma autora brasileira importante da área dos games, porque fez o doutorado sobre games, tá? Numa época que ninguém fazia doutorado sobre isso. E, obviamente, uma professora que sempre pesquisou games e continua pesquisando games até hoje, que é a Sueli, né? A Sueli Fragoso, que é do PPG de Comunicação, certo? E sabe tudo de game. Uma discussão importante que apareceu junto a isso também é dos sistemas, de uma forma geral, né? Então, isso surge na leitura do digital, porque o digital ele todo opera em cima da lógica dos sistemas, né? Ele está operando sobre isso. E aí foi uma coisa importante, porque o meu pensamento, eu vinha de uma formação em psicologia, né, que era bastante marcada, tinha que é a formação da Unicinos, né, e depois do mestrado, uma formação bastante marcada por um pensamento da psicologia, da psicanálise, né, mas que tem um desenvolvimento muito direcionado para a esquizoanálise, né, para as leituras ali dos franceses, Deleuze, Guattari. Então, bom, quando eu me formei um esquizoanalista, né? Então, depois eu vou virar outra coisa. Mas eu fui virar outra coisa justamente porque eu precisava dessa outra coisa para entender o digital. Tá? Então, o que a esquizoanálise conseguia ler do digital não respondia para mim, naquele momento, o que eu estava precisando. Tá? Então, ela não estava alcançando isso aí, estava ainda patinando. Assim. Então, e aí a lógica dos sistemas, e o primeiro livro dela, então, é da tese dela, que é a interação mediada por computador. Tá? Essa é uma tese bem sistêmica. Então, assim, eu quero entender o pensamento sistêmico com o digital. Eu acho que tem que ler primeiro a tese da Ali, né? Então, eu acho que é bem, bem interessante, porque vai fazer essa relação com o digital já. E foi a primeira tese, assim, por incrível que pareça, porque teorias dos sistemas é uma teoria muito da comunicação, mas as pessoas não faziam tese ainda usando a ideia dos sistemas para essa coisa do digital, assim, para esse fenômeno novo que estava ali. Então, ela foi uma pioneira nisso, né, desses estudos, e isso tudo foi criando um caldo, assim, tá? De, vamos dizer assim, de expansão. A Raquel Recuero foi uma orientanda da Ali, nisso, da Ali Teixeira, e aí ela escreveu, então, um material muito rico. Ela também foi uma das primeiras a escrever sobre redes sociais. Então, assim, não tinha... tem estudos de redes sociais que são mais antigos, da década de 30. Tem alguns estudos da década de 90 que vão aparecer, mas internacionais, mas muito poucos. E aí, então, tem... no Brasil, é a Raquel Recuero a primeira a ia jogar isso no ventilador e a trazer alguns estudos pensando. Então, o livro da Raquel, ele também, assim, quero fazer
uma dissertação, uma tese, TCC, sei lá o que, usando Instagram, qualquer rede, né? Primeira leitura é essa, né? Então, assim, não tem nem desculpa, vai ter que pegar o livro e ler. Redes sociais na internet, da Raquel Recoeiro, né? Então, esse é o primeiro material que vai ter que ter de leitura, tá? E na sequência disso, a gente vê que tem um processo aqui, né, que já começa a aparecer na relação com a arte, tá? E aí, quem é o cara da arte é o Manovich. Ele me ajudou muito a alterar, vamos dizer assim, algumas ideias sobre algoritmização e sobre a relação do digital. Tá? Ele segue pesquisando, é um cara que segue pesquisando sobre o digital, sobre arte digital. Se eu não me engano, o último livro dele também foi sobre IA e arte digital. Tá? Então, ele tem uma produção bastante sólida em cima de arte. E o que me ajudou muito foi esse livro aqui, que é A Linguagem das Novas Mídias. Vocês entenderam? Assim, o circuito básico do digital, ele está nessas pessoas ali, certo? Então, assim, ó, quem quer começar a fazer alguma coisa digital, por onde que eu vou começar a dar uma olhada? Bom, isso aqui é o circuito básico. Tá? Para eu ter uma ideia, assim, do panorama. Mas esse panorama, de novo, não é o de agora. Esse panorama é daquele momento das redes sociais. Mas esse panorama, ele ainda está. Mas aconteceu mais coisas depois. O problema é que se eu começo a ler pelo que aconteceu depois, daí eu me perco. Eu acho, tá? Eu acho que daí é uma selva. Daí eu acho que cada um faz um caminho. E aí esse caminho ele vai meio tumultuado também, né? Para eu poder entender estas coisas, tá? Para eu poder entender estas coisas que estão aqui, que eu estava falando para vocês, o que é interessante de leitura de base? E que essa leitura de base vocês podem ir fazendo no tempo que vocês têm. Tipo, no tempo que vocês conseguem. Mas é uma leitura, vamos dizer assim, de base teórica, tá? Minha sugestão, fortemente, né? Vocês estão enxergando aí eu mexer na tela? Tá. Fortemente, né? De uma forma geral, os teóricos da comunicação. Então, assim, é interessante entender quem são os teóricos da comunicação. Então, um livro de teorias da comunicação, qualquer livro que tenha de teorias da comunicação, ele já ajuda a dar um panorama, assim, né? Quais são as teorias que sustentam o que é uma comunicação, tá? Para entender que não tem um jeito só. E aí tem um autor, né, que é central também nisso, pelas críticas que faz, pela forma como constrói isso, que é o Sfez, né? O Lucian Sfez. Então tem este livro aqui do Sfez, que eu já comentei talvez em algum lugar para vocês, que se chama Crítica da Comunicação. Ele é um livro mais grossinho, né, para quem quiser ler. Ele é um livro de base, vamos dizer assim, dessa história. E o parceirinho dele, né, que é A Comunicação, do Sfez. Tá? Esse é um livrinho bem, vamos dizer assim, tenho lá uns 15 pila, 20 sobrando, tá? Compra lá na Amazon, chega amanhã, tá? Acho que é um livrinho que vale a pena para quem quer trabalhar com digital, sabe? Dá uma base teórica para falar disso, sabe? Senão fica... tá, mas de que comunicação tu está falando? Certo? De que jeito? Porque tem diferentes maneiras de entender o objeto comunicacional. Eu acho que esse livrinho, ele mata a charada muito bem, tá? Então, esse aqui vale a pena de comprar. Ele estava esgotado há muito tempo e eu fiquei muito feliz de achar ele à venda ali E aí eu comprei, assim, fiquei feliz que ele chegou rápido, assim, fez uma relação rápida. Então, esses são o Sfez, McLuhan, né? Nem sei onde é que tá meu McLuhan. Então o McLuhan vai trabalhar com as extensões, né? O meio como extensões do homem. Tem que ler McLuhan. McLuhan é um autor de base, vocês entenderam? Então acho que tem que estar botando ele em algum lugar aí de leitura, em alguma organização de leitura. Vocês entendem? Assim, não é uma coisa assim, vamos fazer um seminário de McLuhan. Acho que não cabe aqui ainda para a gente fazer disso, assim, mas ele é super interessante. Outro autor que eu acho que é central, né?
esse é muito bacana, que é o Flusser. Tá? Influenciou muito o nosso pensamento também, aqui do que a gente está falando. Tem 2 livros dele, tem vários livros dele, tá? Obviamente, mas tem 2 que eu acho que tem que ser lidos, né? Um é o Filosofia da Caixa Preta. Então, e esse aqui dele, que eu acho a capa muito linda. É um dos livros que eu tenho a capa mais bonita, assim. Eu acho a capa dele tão bonitinha. É um roxo, assim, meio violeta, trabalhado. E é um livro básico do pessoal do design, tá? Que é Vilém Flusser, o nome é O Mundo Codificado, tá? Uma filosofia do design e da comunicação, O Mundo Codificado, do Flusser. Também ele é um dos teóricos básicos dessa história, tá? Então, O Mundo Codificado do Flusser, esse aqui da Caixa Preta. E aí vem um amiguinho nosso, importante, que a gente já conversou, que eu já trouxe algumas coisas dele no meu material lá, que é o Simondon, né? Principalmente esse aqui, do modo de existência dos objetos técnicos, tá? Então, esses são os materiais, vamos dizer assim, os textos que eu vou ler assim que eu tiver tempo, entenderam? E aí, dos teóricos da comunicação, né? Bom, Daniel, eu quero trabalhar com sistêmico, né? Pensamento mais sistêmico para pensar o digital. Então, tem alguns teóricos que a gente não pode deixar de ler, tá? Por exemplo, o basicão lá de sistemas, que é o da cibernética, que é do Wiener, Norbert Wiener, tá? Que tem a teoria da cibernética, que é uma teoria que a gente não vai usar necessariamente, mas precisa ler para entender o processo, né? E esse aqui, que também é um sistêmico interacionista dessa relação, que é a pragmática da comunicação humana, do Václavic. E mais próximos, então, da psicologia, como teórico assim de base, a minha sugestão é o Goffman. Bom, tudo isso para chegar, então, a esse núcleo aqui, dessas histórias aqui, desse núcleo aqui fechado, que é os estudos sobre cybercultura. E aí eu acho que tem que ler, né, algumas obras básicas disso, de cybercultura, para poder, vamos dizer assim, vou me aproximar da cybercultura, porque é isso. Hoje em dia a gente não fala mais tanto, esse termo não aparece, tá? Se tu falar em cybercultura, tu tá falando de uma coisa que já é datada lá de 15 anos atrás, 10 anos atrás, tá? Então, e aí tem vários livros de cybercultura, mas eu gosto do André, tá? Eu gosto do André Lemos. Tem vários dele também, de cybercultura, etc. E esse aqui é que eu uso normalmente para falar de cybercultura, que eu acho que ele faz uma boa abordagem das teorias de uma forma geral, do processo, que é Tecnologia e Vida Social na Cultura Contemporânea. É cybercultura o título, tá? Bem fácil. Tudo isso para a gente entender que nessa época, então, nós temos um conjunto aqui, ó, nesses verdinhos aqui que eu botei, isso aqui é um núcleo que se expandiu nesse processo, tá? Até posso fazer um desenho aqui para vocês, ó. Então, isso aqui, ó, tudo é um núcleo que foi se expandindo a partir da explosão das redes sociais, da internet. Isso aqui foi se expandindo para os campos, né? Cada vez mais. E isso foi, vamos dizendo, criando nichos cada vez mais especializados de conhecimento, tá? Então, esses autores aqui, eles vão sustentar muito isso. Por isso que é importante ler eles vão ser meio interseccionais, assim. Então, tem vários aí, tem vários autores que não estão aí, né? Bom, a semiótica vai estar aí, os estudos culturais vão estar aí, estudos mais críticos vão estar aí. Quem é que não vai estar aí? A psicologia. Deixa eu empurrar aqui um pouquinho mais para baixo o meu desenho aqui para vocês. Então, isso foi se expandindo, tá? Que é isso que eu queria marcar para vocês. Então, onde é que se eu começo, eu acho que se eu começo por aqui, dá um pouco ruim, tá? Mas é uma opinião do Daniel, assim, é bem no nível da opinião. O que eu estou traçando para vocês é assim, ó, qual é a minha análise de como é que seria o que eu aprendi com o digital. Eu acho que o melhor lugar para começar é as redes.
para daí entender de onde que é tipo o Big Bang, né? De onde que aquilo se expande. E aí se expande para alguns estudos e algumas compreensões e alguns fenômenos mais específicos. Então, qual é o caminho que faz essa dispersão? Bom, o caminho vai através do que foi chamado de pós-digital. Né? Então, tem o texto lá, o livro da Santella, mas tem outros autores que vão falar do pós-digital. O que é o pós-digital? O pós-digital é a desilusão. É quando vão olhar e vão dizer assim, deu ruim. Né? A grande rede social deu ruim, ela existe para capturar dados, para vender dados e manipular os dados. Né? Os algoritmos não, eles, a edição deles, né, que era uma coisa já conhecida no audiovisual, né? Tá aí a Carlise, a dissertação dela foi sobre isso, a edição, né, produz sentidos, né? Então assim, eu não preciso só o próprio fenômeno da edição produz uma lógica de sentido. Então, se eu tenho uma série de publicações numa timeline que vai seguindo, isso é uma edição. Isso produz um sentido, produz uma narrativa, produz um discurso, e esse discurso é comprado, e esse discurso tem interesse, esse discurso não é um discurso isento, como diziam, isso não é uma coisa aleatória da rede, isso não é uma coisa da potência das pessoas. Então, tem todo aquele discurso que tinha antes, ele tem outros atores ali por trás, né? E que também sustentam discursos estruturais complicados, né? De misoginia, de machismo, de homofobia, de violência, de preconceitos, de todo tipo de ordenação que já existia, isso começa a ter um reforço maior também nesse processo do algoritmo, né? Então, e aí começa essa desilusão, vamos dizer assim, muito forte, e aí sim, e tem outros atores, né, também, além dos atores já, vamos dizer assim, tradicionais do capitalismo, vamos dizer assim, as grandes big techs que estão surgindo, né, o Facebook como uma grande corporação, Google como uma grande corporação, né, então assim, o buscador do Google, ele tem um jeito de aparecer as coisas para vocês, né, e isso também produz um sentido nisso, né, então essas grandes corporações têm também por trás os governos. Né? Então a gente também tem isso ainda nessa história. Né? Então a gente também tem assim, uma certa relação, que é uma relação geopolítica. Né? Então, assim, o digital toma um contorno também de um lugar geopolítico. Né? E aí o Twitter estava lá, né, me avisando isso em 2009. Gente, post de 2009 era assim, acordei, vou tomar café. Quem é que tá interessado que tu acordou, foi tomar café, entendeu? Mas movimentava a rede, assim, um tempo, as pessoas largaram de mão aquilo, porque era 140 caracteres, não tinha graça nenhuma, entendeu? O que eu quero saber do diarismo da pessoa, né? Daquela lógica, assim. Onde muda tudo? Daí começa a estar os jornalistas lá querendo saber o que estão falando no Twitter, a coisa começa a rodar de um outro jeito, as pessoas começam a voltar para o Twitter, né? Tipo o Daniel voltou para o Twitter, né? Mas tinha abandonado, voltou para o Twitter. Então, assim, o que eu estou querendo dizer para vocês? Tem alguns pontos aí de inflexão que a gente tem que olhar. Ok, aqui mudou a história, né? Então, e aí entra um certo... daí em diante, a gente está na corda bamba desse... O que vai acontecer? Quais são os controles possíveis? Quais são os controles sociais possíveis? Que políticas públicas podem ser feitas ou não? Lei Geral de Proteção de Dados, tem lei de inteligência artificial. Daí começa a correria. Marco da internet, né? Assim, esse troço não pode estar desse jeito, desgovernado como terra de ninguém, entendeu? Então, isso ficou muito claro, assim, tá muito claro nos últimos anos, nas últimas décadas, assim, de que isso tem que ter alguma relação, vamos dizer assim, de interesse público, apesar de ser absurdamente privado, né? São as grandes corporações que estão ali, né? A gente está no Twitter.
Então, mas o que eu quero dizer para vocês é que tem o ponto da dispersão é muito, eu acho que o pós-digital ali, tá? Que é esse momento assim do, ai, tô de saco cheio, isso não deu ruim. Eu não tenho mais esse otimismo sobre isso. Enfim, e aí a gente tem uma dispersão, né? Cibersegurança, daí tem o povo que foi discutir cibersegurança, grudou muito com a cibersegurança está aqui, tá? Grudou muito com o pessoal do direito, legislação, que correram, porque o direito tá nisso para mediar as relações humanas, né? Essa é a ideia principal do direito. O direito se estabelece como algo que media essas relações. Então, assim, foi lá correndo a cibersegurança para em cima disso. A gente tem o povo, surge mais agora do blockchain, da NFT, dessa economia, dessa tecnologia, né, voltada. Eu vi um videozinho esses dias no Twitter que eu achei muito divertido, de um evento desses de game, tá? Falando de blockchain nos games, certo? E aí alguém fez a pergunta para darem um exemplo do uso de blockchain que não seja para ganhar dinheiro ou para vender peça no jogo. E fez um silêncio, assim, sabe aquele silêncio tipo cri-cri, assim, as pessoas não sabiam dizer, ficou muito constrangedor aquilo, né? Assim, mostrou muito essa bolha do processo do blockchain, assim, ficou bem constrangedor. Eu vou tentar achar um videozinho assim, mas nem quis compartilhar porque não sabia muito bem também a procedência dele, mas achei que era interessante, sabe? Então, o blockchain, ele fez essa... tem isso, assim, que as pessoas olham para isso e ainda... Vamos ver onde é que isso vai dar, né? Acho que essa é uma tecnologia que ainda está muito no começo, ela ainda vai ter outras repercussões aí disso. E a gente tem, então, como foco, objetos grandes aí, né? A plataformização do trabalho, que aí a gente já sabe, né, Lúcia? A gente já viu como é que é, vocês todos passaram por isso. Hoje é um nicho de estudo, né? Muitos que estavam na cybercultura estão no fake news. E aí foi se indo, assim, isso, né? E aí a gente tem alguns estudos de games que continuam, obviamente, tipo a Sueli tá lá nos games hoje, né? E tem os estudos sobre corpos, e aí o pessoal da arte começou já estava vindo, né? Mas isso vem vindo com bastante, cada vez mais intensidade aí, né? Então, sobre o corpo digital, o corpo é arte, a relação do corpo, isso tudo tem um nicho aí, né? Que o próprio pessoal da arte também foi encampando, tá? E aí também tem os estudos, começa a vir com mais intensidade o pessoal que estuda inteligência artificial. Daí sim isso pegou gás, né? Que é um pessoal, então, que deu gás para esses estudos, também altamente especializados. Tem um princípio na discussão que é bem legal entender, que a inteligência artificial ela é muito influenciada pelo teste de Turing, né? Que é proposto por Turing lá na década de 50, né? Lá no iníciozinho da história, acho que 40, 50, que ele vai então dizer que, bom, se entende que essa inteligência, essa máquina ela se tornou consciente, ela tem uma certa inteligência própria, autônoma, se na interação com o ser humano não distinguir ela de uma máquina. Não conseguir distinguir ela de um ser humano, né? Ou seja, não conseguir achar que é um ser humano conversando. Tem muita coisa sobre inteligência artificial vindo, que eu acho que é legal, acho que a gente tem que falar sobre isso. Daqui a pouco isso é um braço que a gente vai vir na sequência. Mas tudo isso vai fazer, isso se expandiu, mas isso vai fazer agora um movimento intenso, que isso é a aposta, que é isso que eu estou falando para vocês, desde o início. Por que eu falei, vamos falar sobre metaverso? Todas essas lógicas geopolíticas, tá? É uma nova síntese, né? Então ela vai convergir, vai cair tudo nesse buraco aí. E nesse buraco dominado, então, e aí tem a crítica importante pelas big techs, né? Um buraco dominado pelo capital, onde já diz, né, de cara, a gente já está fazendo esse estudo, né? Aqui é o lugar onde você vai trabalhar e comprar um terreninho. A batida, né? Não é a lógica, tu vai trabalhar e comprar um terreninho. Então, assim, tá, ok. Mas, assim, como é que isso forja a gente? Vai forjar a gente, né? Então, eu acho que tem que fazer todo esse caminho um pouco. Eu não consigo enxergar sem fazer, sem, assim, claro, cada um de vocês vai ter interesses diferentes para falar do metaverso, né? Mas para entender que
essas coisas vão estar sempre ali nesse caldeirão ali, até chegar. O bom é que a gente tem algum tempinho, né? Que a gente tem uns 4, 5 anos aí para essa coisa ficar tão violenta, assim, mas a gente já ainda consegue ter um tempo para poder ir estudando e pensando e olhando para essas coisas, tá?